Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda: O tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, meditemos com piedade, com devoção, nesta hora em que aqui guardamos, pois, estes minutos para, assim, meditar a palavra do Senhor que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, nos versículos de 5 a 11, um pequeno trecho que faz recordar, no final deste ano litúrgico também, da beleza da nossa vida e da nossa vida como este precioso templo onde Deus quer habitar. Aqui no Evangelho, sim, é verdade, estavam os discípulos diante da grandeza do templo de Jerusalém e o Senhor então vai promover ali diante da beleza daquele templo, vai promover, pois, um grande discurso chamado discurso escatológico, porque vai exatamente falar das coisas finais. E estamos no final do ano litúrgico, esse Evangelho está colocado de uma maneira assim bastante oportuna, e enquanto aguardamos o fim dos tempos, vivemos na fidelidade e no passo a passo da nossa existência, entregamos também a nossa vida ao Senhor. Todo o Evangelho perpassa com um tom de um certo apocalipse, de uma certa finitude, com alguns desastres aparentemente. O Senhor fala da destruição do templo e da destruição da própria Jerusalém. Isso de algum modo remete ao fim do mundo e com isso a segunda vinda de Cristo em glória e majestade. De algum modo também nesses versículos e até mais adiante vai se anunciando a perseguição contra a igreja e a exortação de Cristo para termos paciência, para rezarmos mais e sermos vigilantes. E nesse tom, num estilo e linguagem próprio do Antigo Testamento, nosso Senhor, nesse discurso, faz cumprir a sua missão. Não quer, claro, longe disso, não quer saciar a curiosidade dos homens acerca dos acontecimentos futuros, até porque esta não é a missão de Jesus, mas tratar de viver assim na fidelidade para sermos assim também desde já estarmos prontos. Quando os apóstolos, os discípulos perguntam, quando que vai acontecer tudo isso? Quando que o templo vai cair e tudo vai terminar? No versículo 8, Jesus vai dizer: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo que sou eu, mas não devem seguir esta gente. Os discípulos, ao ouvir que Jerusalém vai ser destruída, com certeza ficam assim bastante assustados diante da grandeza e da suntuosidade do templo, e de repente vem Jesus e diz que tudo isso vai ao chão.
e vai se cumprir, porque de fato assim aconteceu. Agora, ali acontece uma grande realidade. Diante daquela muralha, diante daquela grandeza do Templo de Jerusalém e da Cidade Santa, que para um bom judeu era eterna e imortal, e de repente Jesus dizer que tudo vai ao chão, portanto acabará, haverá um fim, o Senhor está então, no fundo, não apenas querendo confundir os corações dos discípulos com uma grande catástrofe, no sentido de fome, guerra, terremoto e tudo mais. O Senhor está mais do que isso dizendo: tudo acontecerá, terremotos, fomes, guerras, mas não será o fim. No meio de tantas dificuldades, o Evangelho vai se estendendo até o fim do mundo. E nas circunstâncias mais adversas, devemos ainda mais pregar a fé. Esta é a grande questão que está em jogo. Nas dificuldades da vida, ali somos convidados a não paralisar, mas sermos mais empenhados na pregação do Evangelho. Não esperemos as melhores circunstâncias para viver a fé. Quando eu estiver bem assalariado, quando a minha saúde melhorar, quando isso ou quando aquilo. Não, o Senhor nos pede agora. É nessa circunstância, neste momento, com as dificuldades de agora, que devemos, pois, fazer valer a verdade da pregação do Evangelho que leva à salvação. Tudo cairá, mas o que foi ensinado e que levou à verdade, isso permanecerá para sempre. Que Deus te abençoe para que possas viver esta realidade com a certeza de que tudo vale a pena e evangelizar continua sendo a nossa missão. Deus te abençoe.